Bom, então, oficialmente agora começamos a nossa aula aberta sobre licenciamento ambiental. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não assistiu às aulas anteriores, pode acessar no canal do YouTube, Descomplicando com o Prof. Dudu. Então, vai lá no canal do YouTube, vocês vão ter acesso às outras duas aulas abertas que nós tivemos sobre resíduos sólidos. E o nosso tema, então, licenciamento ambiental em concursos públicos. Eu gosto de começar sempre dando uma introdução, até mesmo para que a gente entenda o que é esse tal de licenciamento e para que a gente saiba em que contexto que ele está inserido. Bom, o primeiro ponto que eu gosto de comentar é que muito se comenta na própria legislação, né, na própria legislação ambiental, que o licenciamento é um instrumento de proteção ambiental, é um instrumento de gestão ambiental. E aí eu já chego, né, com uma certa crítica ao tal conceito de proteção ambiental com relação ao licenciamento, porque para mim, por mais que ele, obviamente, ele tenha o seu grau de intensidade com relação à proteção ambiental, ele é muito mais um instrumento de impor limites a um determinado empreendedor, a um empreendimento potencialmente poluidor, do que propriamente ele é um instrumento eficaz com relação à proteção ambiental. A questão da eficácia desse instrumento ainda é muito discutida e muito debatida. Então, eu considero ele como um instrumento de limites para um empreendedor ou para uma empresa, enfim, para um empreendimento potencialmente poluidor. E por que eu falo que ele é um estabelecimento de limites? Porque, olha só, vamos pensar uma seguinte situação, tá? Nós temos um determinado local onde tem um corpo hídrico ali, um rio, né? E aí vai se instalar uma indústria ao redor, né, às margens desse rio. Se está só aquela indústria ali, ele vai ter um determinado limite exposto, já previsto na própria legislação, por exemplo, para lançamento de efluentes, certo? Então, ele sozinho vai ter aquele determinado limite estabelecido pela norma nacional. Se vier uma outra indústria, vai continuar tendo aquele limite máximo que é estabelecido pela norma nacional. É claro que terá que ser avaliado as condições ambientais daquele local para determinar os limites de lançamento? Sim, vai ter que ser determinado, vai ter que ser feito um levantamento das características ambientais. Mas observem que a gente está aqui trabalhando com sempre o limite de lançamento, ou seja, a possibilidade de poluir. Ele está autorizando a poluição em determinados limites, ou seja, esses limites são aqueles em que o próprio meio ambiente consegue absorver e que a própria população, a própria coletividade também consegue dar conta daquela poluição que vai ocorrer naquele local. Então, observem que, uma vez emitida uma licença ambiental, uma vez feito o procedimento de licenciamento ambiental, aquilo ali se estabeleceu um determinado limite. Porque quando a gente fala de proteção ambiental, e aí proteção ambiental na sua integralidade, é uma questão realmente de não fazer qualquer tipo de lançamento ou fazer qualquer tipo de poluição, seja em qualquer nível, em qualquer grau, certo? Então, licenciamento, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião, é sim um instrumento de limites. Tranquilo? Então, dada essa introdução, eu começo trazendo um ponto muito interessante, que é a definição de licenciamento ambiental e a definição de licença ambiental. Observem que são duas definições distintas. Embora muito semelhantes, elas são distintas. Primeiro, a definição de licenciamento, a gente vai encontrar na Resolução 237/97 e na Lei Complementar 140 de 2011. Certo? Então, essas duas legislações vão trazer para nós a definição de licenciamento ambiental. E a definição, ela começa sempre com procedimento administrativo. Então, sempre que a gente ouvir a palavra procedimento, é interessante que a gente sempre observe que há um conjunto de etapas a serem observadas. Ou seja, um procedimento, ele não é simplesmente um ato emanado pelo poder público. Sempre tem um conjunto de etapas. Por isso que ele é dito procedimento, certo? Diferentemente da licença ambiental, ele é o ato administrativo, ou seja, eu tenho ali apenas uma ação do poder público. É a emissão da licença. Posteriormente, obviamente, todo o trâmite do procedimento. Então, existe essa diferença entre a definição de licenciamento e licença. Licenciamento, procedimento.
E por que eu gosto de frisar essa questão do ento, né? O procedimento? Porque já teve, por mais de uma vez, questões em concursos públicos no qual eles questionam o conceito exatamente como ele é do licenciamento. E aí ele traz essas duas possibilidades, o procedimento ou o ato. Nesse caso, se ele está perguntando do licenciamento, é o procedimento administrativo, certo? Então, isso já foi questão de concursos públicos por mais de uma vez, inclusive nas minhas provas em sala de aula, essa é uma questãozinha que entra sempre, tá? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é sempre identificar esse ponto da questão da definição do procedimento, né, do licenciamento e da licença ambiental. Beleza? Então, dito isso, eu separei alguns pontos para a gente poder discutir, já que a gente tem um tempo mais curto, tá? Então, o primeiro ponto que eu tenho para discutir vai ser a competência. Quando a gente fala de competência, tá, é aquele órgão ambiental, então vamos lembrar quem são os órgãos ambientais competentes, tá? De acordo com o Sistema Nacional do Meio Ambiente, lá estabelecido pela Política Nacional do Meio Ambiente, na lei de 1981, ele estabelece ali o Sistema Nacional do Meio Ambiente. E dentro desse sistema, nós temos ali uma série de órgãos, né, que são responsáveis pela proteção ambiental. Entre eles, os órgãos ambientais, que são os responsáveis para executar o licenciamento ambiental. Então, vamos lá. O primeiro deles é o órgão executor. O órgão executor é o órgão nacional, né? Então, ele é o IBAMA. Esse é o órgão nacional. Depois nós temos os órgãos seccionais. Quem são os órgãos seccionais? Os órgãos dos estados, órgãos ambientais dos estados. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos a FEPAM, em Santa Catarina nós temos o IMA, e assim por diante. Tá? Em Santa Catarina antigamente era o FATMA e agora é o IMA. Tá? E assim por diante. Cada estado tem o seu órgão ambiental chamado, dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente, como órgão seccional. Beleza? E aí depois nós temos os órgãos locais de meio ambiente, que são as secretarias municipais de meio ambiente ou os departamentos municipais de meio ambiente. Então nós temos esses três, não posso dizer hierarquia, mas nós temos esses três níveis de órgãos que têm a competência para realizar o licenciamento. Tranquilo? Então, beleza, olha só. Onde é que eu vejo quem tem competência para o quê? Na resolução 237/97, nós temos um rol exemplificativo de quais atividades obrigatoriamente são licenciadas pelo órgão federal e quais atividades obrigatoriamente são licenciadas pelo órgão estadual, certo? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a abrangência do impacto daquele empreendimento. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu estou falando da abrangência do impacto, eu tenho que pensar se ele ultrapassa ou não fronteiras e que fronteiras são essas. O primeiro ponto, então, se ele ultrapassa as fronteiras de um estado, a gente está falando aqui de impactos ambientais, certo? Então, se um empreendimento, os seus impactos ultrapassam mais de um estado, eu tenho a responsabilidade sobre o órgão nacional para realizar o licenciamento. Se eu tenho aquele empreendimento cujos impactos ambientais ultrapassam mais de um município, eu tenho a responsabilidade do Estado para realizar o licenciamento ambiental, certo? Então, aqui nós temos a competência quanto à abrangência dos seus impactos. E aí, claro, nós vamos ter ali o órgão ambiental local, onde os impactos são aqueles impactos que não saem daquela região do município, ou seja, não são impactos que se expandem daquele local onde é instalado o empreendimento. E aí nós temos, obviamente, a ação do órgão ambiental municipal, caso tenha, né? Porque tem alguns municípios que não têm este órgão ambiental. Tranquilo? Então, aqui nós temos o primeiro, a abrangência do impacto. O segundo ponto que eu trago para vocês é, por exemplo, nós temos algumas atividades que já são atividades próprias da União, como, por exemplo, atividades militares. Atividades militares, obrigatoriamente, são licenciadas pela União, certo? De acordo, então, com a própria Resolução 237, essas atividades militares são licenciadas pela União.
Além disso, nós temos outro rol exemplificativo, que são de competência da União, como, por exemplo, aqueles empreendimentos localizados no mar territorial, ou aqueles empreendimentos localizados em fronteira com outros países, aqueles empreendimentos localizados na costa brasileira. Então, são empreendimentos que obrigatoriamente são licenciados pela União, certo? Professora, a União pode delegar determinadas atividades para os estados? Sim, inclusive faz isso e muito, justamente porque, imagine se a União fosse receber todas as atividades, todos os empreendimentos potencialmente poluidores e ser licenciado por ela, não teria como. Então, por exemplo, como é que faz para que o Estado tenha competência para licenciar determinadas atividades? Excetuando-se, claro, aquelas já previstas de competência exclusiva da União, ok? Então, por meio de convênio. E aí, essa semana ainda estava dando uma olhadinha em alguns julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde ele falava um pouquinho sobre esse conflito de competência e falava sobre a delegação de competência da União para o Estado do Rio Grande do Sul. Num caso específico, teve a delegação de competência da União para os estados. Só que nesse caso específico, foi delegado, enfim, a competência para determinadas atividades em específico, certo? De empreendedores em específico. O que não pode acontecer? E aí, obviamente, que por isso que foi parar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, porque isso não pode ocorrer. Ou seja, quando acontece a delegação de competência da União para o Estado, ele tem que delegar a competência da atividade de uma forma geral. Então, por exemplo, vamos pensar que é uma atividade de depósito de agrotóxicos, tá? Embora essa é uma atividade de competência exclusiva da União, vamos supor que vai delegar ali para o Estado, ok? Então, se ele vai delegar para o Estado, ele não pode delegar, por exemplo, o licenciamento da atividade do empreendedor fulano de tal para depósito de agrotóxico. Ele não pode fazer isso. Ele tem que delegar a atividade de depósitos de agrotóxico, por exemplo, certo? Então, tem que ser sempre de uma forma geral, ele não pode nunca ser de uma forma específica. Então, essa delegação de competência é isso, delega determinadas atividades ao órgão estadual. Da mesma forma, o órgão estadual ele pode delegar a competência para o órgão municipal. De que forma? Da mesma forma que a União delegou para o Estado pode delegar para os municípios. Tranquilo? Então, isso é o que nós chamamos de delegação de competências. Competência é aquele que pode licenciar determinadas atividades. Tá? Então, esse aqui é um dos primeiros pontos. Bom, ainda falando de competência, nós temos o que estabelece lá na Lei Complementar 140 de 2011, a ação supletiva e a ação ou a atuação subsidiária. Bom, existem alguns casos em que um ente federativo, ou seja, ou a União ou o Estado, ele age no lugar de outro. Em que momento? Vamos supor a seguinte hipótese. Existe um empreendimento que vai ser instalado no Estado do Rio Grande do Sul, certo? No qual o Estado do Rio Grande do Sul teria essa competência para fazer o licenciamento. Mas o Estado do Rio Grande do Sul não tem órgão ambiental, não tem conselho de meio ambiente para, então, realizar o licenciamento dessa atividade, desse empreendimento. O que acontece? O órgão imediatamente superior, nesse caso a União, em caráter supletivo, assume o lugar do Estado e realiza o licenciamento. Isso é o que nós chamamos de atuação ou ação supletiva. E quando a gente fala em supletivo, aí lembra, vamos pensar aí numa questão de concurso público, tá? Numa questão de prova. Imagine que ele dá um exemplo lá, em que o órgão imediatamente superior assume o lugar de outro, tá? Assume o lugar de outro. Isso é o caráter supletivo, ok? Por exemplo, um processo seletivo. Um processo seletivo tem o suplente, concordam? Então, o suplente assume o lugar de outro, não assume? Então, se a gente pensar nesse raciocínio de suplente em concursos públicos, em processos seletivos, em vestibulares, o suplente tem o mesmo raciocínio da ação supletiva do órgão ambiental. Beleza? Então, esse é um ponto. Quando que um órgão atua em lugar do outro? Da mesma forma, se tem um empreendimento que poderia ser licenciado pelo município, mas o município não tem órgão ambiental, não tem conselho de meio ambiente capaz de exercer a atividade de licenciamento,
automaticamente quem exerce essa ação de licenciamento é o órgão estadual. Tranquilo? Então, aqui nós temos a atuação supletiva. Atuação subsidiária, subsidiária lembra subsídio, lembra apoio. Então, quando a gente está falando de ação ou atuação subsidiária, é quando um ente da federação, seja ele município ou estado, ou até mesmo a União, ele consegue, ele tem competência para exercer o licenciamento, mas ele precisa de algum apoio. Que apoio é esse? Apoio técnico, apoio administrativo, certo? Então, ele precisa de alguém que contribua para que ele consiga realizar de maneira efetiva, de maneira eficiente, aquele processo de licenciamento, aquele procedimento de licenciamento. Então, ele pede apoio a um outro órgão, geralmente o órgão imediatamente superior. Então, vamos supor que o município ele tem uma estrutura capaz de realizar o licenciamento de um empreendimento, de uma atividade, mas, em um dado momento, ele vê a necessidade de que o órgão estadual atue junto com ele, seja para uma análise documental, seja, por exemplo, para entrar em uma área de terras que ele precise de um veículo tracionado e às vezes não tem, ou seja, ele precisa realmente de uma estrutura de apoio do órgão estadual e solicita isso ao órgão estadual. Vamos lá, a lei complementar diz o seguinte: é obrigatório que aquele ente federativo detentor da competência solicite ao órgão o subsídio, o apoio. Tá? Não é assim, o órgão ambiental estadual está verificando por determinados motivos que ele acha que necessita, prestar apoio e vai lá e presta apoio porque o próprio órgão ambiental quer, por vontade própria. Não pode. A Lei Complementar 140 já está dizendo que quem tem que solicitar essa ação subsidiária é o órgão detentor do licenciamento. Beleza? Então, esse é um ponto importante. Qualquer pessoa pode exercer subsídio ao seu próprio ver? Não. Ele precisa realmente ser provocado, precisa ser solicitado pelo órgão detentor. Tranquilo? Então, quando a gente fala de competência, nós temos esses pontos importantes para mencionar, certo? Pode ser que mais tarde nas questões a gente venha comentar novamente sobre isso, certo? Bom, falado de competência, nós vamos falar agora sobre as etapas do procedimento. Lembrando, procedimento, a gente não está falando da licença emitida ainda, a gente está falando tudo do processo. Quando a gente for falar da licença em específico, eu vou entrar no site do órgão ambiental do nosso estado do Rio Grande do Sul e vou ali buscar uma licença ambiental para a gente conseguir analisar ela de uma forma mais interessante, tranquilo? Então, vamos lá. Etapas. Quando a gente fala de etapas, a gente está falando de quando que eu entro com a documentação, qual é o prazo que eu tenho, quais são os trâmites necessários dentro desse procedimento do licenciamento, ok? Então, para começar, o primeiro ponto da questão das etapas o empreendedor ele tem que ir até o órgão ambiental, primeiro para saber se ele vai ser licenciado pelo município, pelo estado ou pela União. Esse é o primeiro ponto. E tem que partir do próprio empreendedor, certo? Através, obviamente, dessa procura dele dentro do órgão ambiental. Então, o órgão ambiental vai dizer se o licenciamento dele é através do próprio órgão ambiental no qual ele está, ou se ele tem que se direcionar a outro. O que é importante? Ele não pode ser licenciado por mais de um órgão ambiental ao mesmo tempo. Somente um pode licenciar. Ou é a União, ou é o Estado, ou é o município. Ok? Então, o primeiro ponto é ir ao encontro do órgão ambiental e verificar qual é o ente federativo que vai ser o responsável. Aí, então, é feito o protocolo da documentação necessária estabelecida pelo órgão ambiental. Quem estabelece a documentação é o órgão ambiental. Com base em quê? Com base nas características do empreendimento, como porte, potencial poluidor, localização e vários outros elementos, certo? Então, ele vai solicitar essa documentação ao empreendedor. O empreendedor, então, faz o levantamento da documentação, faz os estudos necessários e entra com o protocolo. Beleza. Entrou com o protocolo no órgão ambiental. Começa a contar a partir daí o prazo para a emissão da licença ou ainda a solicitação de nova documentação. Quais são esses prazos? A partir do protocolo, se aquele empreendimento não necessita de
EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório, que nós vamos ver logo em seguida. Se ele não precisa desse estudo, que é um estudo complexo, se ele não precisa, o prazo é de 6 meses para o órgão ambiental dar o seu parecer, favorável ou desfavorável à emissão da licença. Beleza? Agora, se é um empreendimento no qual ele obrigatoriamente tenha que realizar estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório, esse prazo dobra para o órgão ambiental. Passa de 6 meses, passa de 6 meses para 12 meses, passa para 1 ano. Beleza? Então, a gente tem o dobro do tempo para aquele empreendimento, então, que tem que realizar o EIA-RIMA. Mas por que dobra o tempo? Justamente porque o estudo de impacto ambiental, por ser um estudo mais complexo, né, por ser um estudo interdisciplinar, onde a gente precisa de laudos, a gente precisa de uma avaliação de impactos ambientais, a gente precisa de estudo de fauna, de flora, de solo, de corpos hídricos e assim por diante. Então, aí eu preciso de um tempo maior para que esse órgão ambiental faça a análise. Tranquilo? Então, aí eu tenho esse dobro desse tempo. Bom, quando eu tenho o protocolo, começa, então, a contar esse prazo. A próxima etapa, então, é a análise documental. Durante a análise documental, o órgão ambiental ele pode identificar que necessita de maiores informações, ou seja, que ele precisa complementação de informação do empreendedor. O que acontece a partir daí? Ele solicita ao empreendedor a complementação de prazo. Solicitando a complementação de prazo, a complementação de documentação, o prazo no qual ele tinha, por exemplo, de 6 ou 12 meses, ele fica suspenso até a nova entrada dessa documentação ao órgão ambiental. Nesse prazo, nesse tempo que o empreendedor tem para complementar a documentação, o órgão ambiental, ele fica suspenso o prazo para ele. Ou seja, aqueles 6 meses ou aqueles 12 meses não contam mais. E aí, então, a documentação vai ser juntada, volta ao órgão ambiental e começa, então, a contar novamente o prazo. Beleza? Então, aqui a gente tem o conjunto de etapas. Lá no final, após a análise de toda essa documentação, nós temos o parecer técnico e aí, então, nós temos a emissão da licença ou não pelo órgão ambiental. Tranquilo? Então, nós temos essas etapas, basicamente. Professor, já que eu encontro essas etapas, existe uma resolução, existe uma lei que obriga o procedimento de licenciamento ambiental? Sim, Resolução 237 de 97. Lá estabelece todos os prazos, estabelece todas as etapas no qual deve-se passar o procedimento de licenciamento. Tranquilo? Bom, um ponto que é muito importante é quando eu tenho um empreendimento com a necessidade de realizar estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório de impacto ambiental, existe também a exigência de audiências públicas com aqueles que são ou que poderão ser influenciados pelo empreendimento. O que eu quero dizer com isso? Então, se eu tenho a necessidade de realizar um estudo complexo, que o grau de impacto desse empreendimento é um grau de impacto significativo, lembrando que todos aqueles empreendimentos com significativo impacto ambiental deverão realizar estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório. Aí, então, ele deve ser dado publicidade através, é óbvio, da audiência pública. Bom, a audiência pública, ou ela é por exigência do órgão público, ou através de solicitação. Sim, pessoas podem solicitar audiência pública, sociedade civil e assim por diante. Professor, onde é que eu encontro uma informação sobre a questão de audiências públicas? Nós temos a resolução do CONAMA, número 9 de 87. Então, resolução do CONAMA, número 9 de 87. Gravem essa resolução, porque essa é uma resolução que agora está sendo revisada, e é uma resolução que fala das audiências públicas para licenciamentos ambientais, tá? Então, a resolução 237 fala na questão do licenciamento, a resolução 01 de 86 do CONAMA também fala da questão da audiência pública, que é uma norma específica do EIA-RIMA, onde ali eu tenho
prazos, eu tenho o que deve conter no próprio estudo de impacto ambiental e o que deve conter no seu relatório de impacto ambiental. Bom, feito o estudo de impacto ambiental, feito o EIA, o EPIA em alguns casos, né, alguns autores trazem dessa forma, eu tenho o relatório de impacto ambiental. Esse relatório de impacto ambiental, ele deve ser numa linguagem mais acessível, e é esse relatório que vai ser apresentado em audiência pública, certo? Farão audiências públicas quantas forem necessárias, né, porque às vezes eu tenho um empreendimento que o impacto ele pode ultrapassar determinados municípios, e aí eu tenho a necessidade de fazer audiências públicas em todos os municípios no qual eu terei influência, certo? Eu tenho que promover, eu tenho que permitir com que toda a população afetada, né, todos aqueles que serão afetados, participem do processo de licenciamento, no caso daqueles que têm obrigatoriedade. Tranquilo? Então, aqui nós temos um caso de solicitação de audiência pública. Além, obviamente, da obrigação de quem faz o IARIMA, nós temos a resolução, então, de 87, ok? Ali está descrito quem é que pode fazer a solicitação para a audiência pública. Tranquilo? Beleza. Um outro ponto que eu tenho para comentar com vocês é quando a gente fala do poder de polícia. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um empreendimento que está licenciado, normal, está tendo as atividades normais, está cumprindo com as suas exigências da própria licença ambiental, suas condicionantes da licença ambiental, mas está na iminência de ocorrer um dano, ou está ocorrendo um dano ambiental que está visível. O poder de polícia é o seguinte: aquele que tem a competência, ou aquele que licenciou a atividade, deverá lavrar auto de infração, ou deverá realizar a fiscalização desse empreendimento. Tem essa obrigatoriedade. Mas o poder de polícia não impede que outros órgãos ambientais, que não são aqueles que licenciaram essa atividade, façam também determinadas fiscalizações, ou até mesmo que emitam autos de infração. Nada impede. Tanto é que a própria população, ao verificar a própria iminência de dano ou o próprio dano causado, efetivo, ele pode, então, reportar ao órgão ambiental, ou ao próprio Ministério Público, para realmente fazer a denúncia de que há um impacto em iminência ou ocorrendo. Ou seja, esse é o que nós chamamos de poder de polícia. O poder de polícia, ele é obrigatório àquele que licencia e, obviamente, facultativo aos outros órgãos ambientais e à população de uma forma geral. Tranquilo? Então, se o órgão ambiental que licenciou aquela atividade lavrar um auto de infração e vier um outro órgão ambiental, ou seja, vamos supor que ele está sendo licenciado, que ele é licenciado pela FEPAM aqui no Rio Grande do Sul, e ele tem um auto de infração sobre ela, e aí vem o órgão municipal e também emite um auto de infração, qual dos autos de infração que eu devo seguir ou qual que eu devo atender, ou como é que funciona isso? Bom, para evitar o bis in idem, ou seja, para evitar a dupla aplicação pelo mesmo erro, certo? Eu tenho que atender aquele auto de infração do órgão ambiental que licenciou a atividade. Então, quando eu tenho o bis in idem, quando eu tenho dois autos de infração pelo mesmo impacto, pela mesma ação, por dois órgãos ambientais, prevalece aquele do órgão ambiental que licenciou a atividade. Se, do contrário, o primeiro órgão ambiental que verificou a probabilidade do dano seja um que não licenciou o empreendimento, ele pode emitir um auto de infração ou pode emitir uma notificação e imediatamente reportar ao órgão ambiental que licenciou aquela atividade. Dessa forma, o órgão ambiental que licenciou a atividade, ele se manifesta sobre o auto de infração e aí notifica a empresa, ou ele, utilizando do próprio auto de infração do outro órgão ambiental, ele pode estabelecer outras regras, outras punições para aquele empreendimento, mas não pode, obviamente, ser o mesmo auto de infração com as mesmas características do que o órgão que primeiro emitiu o auto de infração. Tranquilo? Então, nós temos aqui o poder de polícia relacionado à matéria ambiental. Beleza? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, vão me comentando aí, tá?
Gostaria de comentar com vocês, nós sabemos que lá na Constituição Federal nós temos um capítulo específico que trata sobre o meio ambiente, lá no nosso artigo 225, artigo muito conhecido da Constituição Federal. Bom, lá no item 4 da Constituição Federal, ele fala o seguinte, eu vou ler para nós aqui, ó. Exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, estudo prévio de impacto ambiental. Então, observem que aqui ele está falando, ó, significativa degradação ambiental, é necessário o estudo prévio de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA. E aí, então, ele complementa, a que se dará publicidade. Então, ele expressamente ele diz o seguinte, aquele empreendimento que necessitar de um estudo de impacto ambiental, obrigatoriamente tem que dar a publicidade a esse estudo. Através do quê? Através do relatório de impacto ambiental, que nós já vimos. Onde é que está previsto isso? Resolução 01 de 86 do CONAMA. Beleza? Então, aqui nós temos um item dentro da própria Constituição que exige tanto o estudo de impacto ambiental quanto a publicidade desses atos. Beleza? Uma outra coisa também que é importante comentar é que, quando a gente vê o conceito de licenciamento, ou o conceito da própria licença, no próprio conceito nós temos ali quais são os tipos de licenças que nós temos. E aí nós temos, da própria resolução 237, nós temos 3 tipos de licença. A ALP, licença prévia, a ALI, licença de instalação, e a LO, licença de operação. A ALP é aquela que autoriza a localização do empreendimento. Ou seja, eu ainda não tenho a empresa construída, eu não tenho nada, eu tenho a ideia, eu tenho um projeto, e aí a análise é sobre o projeto, aquilo que será colocado naquele empreendimento, certo? Então, o que vai ser feito naquele empreendimento? Essa é a ALP, certo? Então, licença prévia. Qual é o prazo da licença prévia? É, no máximo, 5 anos, ok? 5 anos. Então, se eu tiver uma licença prévia de 3 anos, eu posso? Posso. Posso ter uma licença prévia de 1 ano? Posso. Eu só não posso exceder a licença de 5 anos. Professor, se eu tiver uma licença de 2 anos, ela pode ser renovada? Pode. Ela só não pode ser ultrapassada aos 5 anos, beleza? LI. A licença de instalação, como o próprio nome está dizendo, autoriza a construção do empreendimento, autoriza o levantamento, as obras, né, o levantamento do Parque Fabril, enfim, das paredes do empreendimento. É licença de instalação. O prazo máximo dessa licença de instalação é de 6 anos. Então, olha só, esses são prazos que são interessantes a gente observar, tá? Porque isso também cai muito em questões de concurso público. LP, 5 anos, o prazo máximo, ele pode ser renovado até 5 anos? Pode, só não pode ultrapassar. LI, até 6 anos. E aí depois nós temos, então, a LO, licença de operação. A licença de operação é a única licença que pode ser renovada por muitas e muitas vezes, certo? Pode ultrapassar o limite máximo sem problema algum, tá? Então, olha só, observe. O prazo mínimo estabelecido pela resolução CONAMA 237 para a questão da licença de operação é no mínimo de 4 anos e no máximo de 10 anos, certo? Então, esses são os prazos da licença de operação. Eu posso renovar, por exemplo, se eu tenho uma licença de 4 anos, eu posso renovar por mais 4? Posso. Posso renovar por mais 4? Posso. Eu posso seguir renovando o resto da vida. Não tem problema algum, certo? Ou seja, a licença de operação é a única que eu posso passar os 10 anos, que é esse limite máximo. Eu posso ter licenças ambientais por 20 anos, obviamente sendo renovadas até chegar a esse tempo. Tranquilo? E um outro ponto trazido também pela 237, pela Lei Complementar 140 de 2011, é a questão da renovação da licença de operação. E nós vamos ver um caso prático, né, numa licença, já que aparece isso numa licença propriamente. A renovação da licença de operação deve ser solicitada com 120 dias de antecedência. Então, vamos supor que ela vai ser vencida hoje, tá? Dia 16/6. Então, hoje, no dia 16 de junho,
vai vencer o prazo da licença de operação. Eu tenho que solicitar a renovação dessa licença 120 dias atrás. Então, eu tenho que entrar com o protocolo 120 dias de antecedência. Professor, o senhor comentou que o prazo que o órgão ambiental tem a partir do protocolo é de 6 meses. Sim, é de 6 meses. 120 dias não dá 6 meses. Aí, o que acontece? Quando eu solicito a renovação da operação, e aí, então, passou os 120 dias, venceu, teoricamente, a minha licença ambiental e a renovação está em análise pelo órgão ambiental. Eu tenho que parar de produzir, eu tenho que parar de trabalhar, a minha empresa tem que ter as suas atividades suspensas, eu tenho que parar com tudo. Como é que funciona isso? Geralmente, o órgão ambiental, ele expede uma autorização de funcionamento devido à análise da renovação da licença, que foi solicitada, obviamente, dentro do prazo, né? Se não foi solicitado dentro do prazo, aí tem uma outra série de consequências. Então, se eu solicitei com 120 dias de antecedência, dentro desse período, ou até mesmo posterior, o órgão ambiental, vendo que a licença ambiental se expirou o seu prazo, ele pode, então, autorizar ainda o funcionamento dessa empresa, é claro que resguardado uma série de condições que já estavam previstas na licença anterior, certo? São as restrições, as condições de funcionamento, tá? Então, nós temos essas situações com relação aos tipos de licença e aos seus prazos. E aí eu tinha comentado, obviamente, lá no conceito, né, que ele já traz esses 3 tipos de licença, mas ele em nenhum momento ele fala sobre licença única, em nenhum momento a própria definição, a própria lei fala em licença de regularização, mas ele tem um dispositivo na própria a resolução 237, e na lei complementar 140 também, se eu não me engano, ele foi replicado, que ele autoriza o órgão ambiental prazos diferenciados dependendo da característica do empreendimento. Então, vamos pensar que nós temos ali um empreendimento que tenha um potencial poluidor baixo, ou seja, ele não tem um grau de poluição mais elevado, eu não tenho mais, enfim, eu não tenho as consequências dessa atividade que nem os empreendimentos, né, que tem uma gravidade na sua degradação, enfim. É um empreendimento com menos potencial poluidor. Esse empreendimento, ele pode ter o seu procedimento simplificado, ou seja, ele pode ter a união das 3 licenças, ele pode ter uma única união, uma única licença a ser emitida, um único processo de licenciamento. Não precisa passar pelos 3 processos de licenciamento, LP, LI e LO. Ele pode ter uma licença única. Então, até fui questionado também por alguns dos inscritos sobre a questão da licença única. Licença única é permitido, sim, dentro da própria legislação, desde que o órgão, justificadamente, ele comprove que aquele empreendimento, ele tem um potencial mais baixo e ele, obviamente, não vai causar degradações significativas ao meio ambiente. Então, existe essa possibilidade, tá? Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, o Sérgio tem uma pergunta, que diz assim, ó, se existem alguns empreendimentos que são isentos de licenciamento, e se há, qual é a razão dessa isenção? Bom, seguindo o mesmo raciocínio da licença única, tem empreendimentos que ou o potencial poluidor dele é baixo, ou ele é quase nulo, que basta uma autorização ambiental de funcionamento, e aí essa autorização é com prazo indeterminado. Então, por exemplo, nós temos alguns tipos de comércio que são necessários, às vezes às vezes até um próprio documento de isenção de licenciamento, ou de uma licença de funcionamento do órgão ambiental com prazo indeterminado, enfim. Mas são aqueles empreendimentos, a gente não pode considerar, por exemplo, uma fábrica nunca vai ser isenta, tá? Embora tenha um rol exemplificativo na resolução 237 que mostra ali uma série de atividades no seu anexo 1, uma série de atividades que são obrigatoriamente que tem que passar pelo procedimento de licenciamento, tá? Mas nós temos, sim, algumas empresas, e aí quando a gente fala de empreendimentos parece algo maior, né? Então vamos falar empresas menores que podem, sim, ser isentas de licenciamento, mas tem que solicitar o licenciamento. Isso é importante. Eu sou isento, então não preciso solicitar. Não, pelo contrário. Todo mundo tem que solicitar a licença ambiental. Caso o órgão ambiental verifique que o potencial é baixo, então ele pode isentar de licenciamento, aí emite uma documentação de isenção de licenciamento, tá? Mas obrigatoriamente tem que entrar com um procedimento, tem que entrar com a solicitação, tá?
Espero ter respondido à pergunta. Com relação à licença de regularização, não é uma licença, não é um tipo de licença obrigatório. Então, quando eu falo que não é um tipo de licença obrigatório, é que o órgão ambiental pode ou não estabelecer uma licença de regularização. Eu tive um caso específico, e aí vou dar o exemplo no qual eu passei por isso. Quando eu trabalhava com consultoria em Pelotas, eu fui licenciar uma fábrica de móveis, no qual não tinha licença ambiental de funcionamento, não tinha licença de operação. E aí, numa fiscalização de rotina da Secretaria de Qualidade Ambiental do município, foi constatado que não tinha licença de operação, não tinha uma outra série de licenças, né? Enfim, aí foi solicitada a regularização daquele empreendimento com relação às suas licenças ambientais. E aí eu entrei com a documentação no órgão ambiental do município, e aí ali tinha uma licença de regularização, que é uma unificação de todas as licenças, LP, LI, LO. É óbvio que o valor dessas licenças não é o mesmo da licença de regularização. Vai ter o valor das licenças, mais um valor adicional por ser de regularização, ou seja, eu estava exercendo uma atividade de forma irregular, de forma ilegal, porque eu não tinha licença ambiental para funcionamento, e aí, então, eu tinha que regularizar a atividade. E aí, essa regularização, então, como se fosse uma espécie de penalidade, obviamente, o valor da licença, ele era consideravelmente mais alto. E tinha um prazo também mais exíguo para fazer todo o procedimento até a emissão, ou seja, a juntada de documentações, a atividade, então, ficou suspensa por um determinado período, até que tudo se regularizasse, e assim por diante. Então, já tive essa possibilidade. Mas não são todos os municípios ou todos os estados que tenham a licença de regularização. Agora, a licença única é possibilidade, tá? É possível que se tenha. Tem uma pergunta aqui, ó. Se o empreendedor resolver ampliar o seu empreendimento, como fica a questão da LI? Precisa solicitar novamente? Excelente pergunta. Também passei por uma mesma situação dessas, tá? Em um município também aqui no Rio Grande do Sul, não era Pelotas, era outro município, no qual ele estava ampliando o seu parque fabril, era no mesmo terreno, mas ele estava ampliando o seu parque fabril. Bom, nesse caso, eu tive que entrar com uma LP e LI conjunta, mas aí é que tá. Era uma organização do próprio órgão ambiental municipal. Nesse caso, o empreendimento era licenciado pelo município, tá? O município tinha essa competência. Então, eu tive que solicitar LP e LI ao mesmo tempo. E aí, depois, ao final, como ele já tinha, enfim, todo o local preparado, já tinha tudo pronto, simplesmente eu entrei com a documentação e recebi uma autorização da LP e LI conjuntas, certo? Mas foi, obviamente, uma determinação do órgão ambiental. Não significa que isso é uma regra, que isso é assim, tá? Mas, sim, se eu não tenho um empreendimento construído, como era esse caso, eu preciso da licença de instalação, eu preciso da autorização da construção. Lembrando que licença de instalação é licença para construir, tá? Agora, se eu já tenho o parque fabril, se eu já tenho tudo construído, e aí eu vou ampliar minha atividade para esse parque fabril, bom, aí tem que ver no órgão ambiental se eu vou precisar de uma LP e LO ao mesmo tempo, ou somente a LO de funcionamento. Aí teria que verificar com o órgão ambiental, as regras do órgão ambiental, tá? Mas sim, se eu vou ampliar o empreendimento, eu tenho que observar. Se eu já tenho parque fabril construído, se eu não tenho, aí eu tenho que verificar a exigência desse órgão. Tranquilo? Espero ter respondido. Bom, falando então desses tipos, conforme na própria definição do licenciamento ambiental nós temos, e nós estamos chegando aí a quase 1 hora de fala, dentro do próprio conceito de licenciamento também nós temos o seguinte, que todo aquele empreendimento que tem o potencial de causar degradação ambiental, lembrem, todo aquele empreendimento que tem o potencial de causar degradação ambiental deve realizar o procedimento de licenciamento. E aí tem um outro ponto, que diz que todo empreendimento que tem o potencial de causar significativa degradação ambiental tem que realizar o EIA-RIMA, certo? Então,
o que acontece, né? Muitas vezes a gente olha, significativa degradação mental, capaz de causar degradação mental. Isso é um aspecto muito subjetivo, né? A gente precisa analisar ainda, afinal, o que o legislador quis dizer com potencial impacto, porque eu posso analisar o potencial impacto de uma forma e outras pessoas vão analisar o potencial de impacto de outra forma. Da mesma forma, a própria significância desse impacto. Para mim é um significado, para outros é outro significado, outra significância, certo? Então, isso é muito de caráter subjetivo, um caráter de análise, né? Mas aí, o legislador, para contribuir com esse aspecto subjetivo, ele elenca, na resolução 01 do CONAMA de 86, ele elenca algumas atividades que obrigatoriamente tem que realizar o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório de impacto ambiental. Então, observem que, no momento que ele fala que aqueles empreendimentos com significativa degradação ambiental têm que fazer o EIA-RIMA, ele deixa ali no ar, né? Quem são esses caras que têm que fazer? E aí a resolução 01 de 86, ele vem, então, para complementar isso, dizer quem obrigatoriamente tem que realizar o estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório. Beleza? Da mesma forma, a resolução 237 de 97, ele traz lá no conceito, né, aquele capaz de causar degradação ambiental. Mas quem são esses empreendimentos? E aí ele traz lá no anexo 1 da resolução 237, um rol exemplificativo, não é taxativo, é exemplificativo de atividades que obrigatoriamente tem que realizar o licenciamento ambiental, certo? Pessoal, são só essas atividades que tem que realizar o licenciamento ambiental? Não, não são só essas atividades. O órgão ambiental pode determinar outros empreendimentos que obrigatoriamente devem realizar o procedimento de licenciamento. E aí ele vai determinar se esse procedimento é simplificado, se é um procedimento completo. O órgão ambiental, é que vai determinar com base em quê? Nas características do empreendimento. Tipo de atividade, potencial poluidor, tamanho, né, porte, enfim. Essas características vão determinar. E também vão determinar o próprio custo do licenciamento, né? Falando de custo, falando de dinheiro, quem é que paga o procedimento de licenciamento? E quem é que paga o estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório de impacto ambiental? A legislação e as resoluções deixam claro, quem paga é o próprio empreendedor, certo? Então, todas as custas, todas as despesas que o órgão ambiental tem em termos de análise, em termos de tudo que está relacionado ao procedimento de licenciamento, quem paga é o próprio empreendedor, certo? Da mesma forma, o estudo de impacto ambiental. Quem é que tem que realizar o estudo de fauna, estudo de flora, estudo de solo, impactos do ar, enfim, comunidades vizinhas, impacto social, impacto econômico, etc., quem tem que pagar todos esses estudos e ainda pagar o procedimento de licenciamento é o empreendedor, certo? Isso é importante frisar, já foi questão de prova também, tá? Bom, falando então esse aparato geral, já se encaminhando para o final da minha fala, e se quiserem fazer outras perguntas, vocês podem fazer, eu vou mostrar para nós aqui uma licença ambiental emitida pelo órgão estadual, tá? Então eu vou apresentar a minha tela para vocês aqui, para a gente conseguir verificar o nosso órgão ambiental aqui. Espero que todos vocês estejam olhando. Ó, então, olha só. Aqui, nós temos o site da FEPAM. Na esquerda, nós temos licenciamento ambiental. E aí, nós temos aqui, ó, licenciamento ambiental. Então, clicando aqui, a gente vai aparecer como consulta genérica, depois empreendedor cadastrado, empreendedor não cadastrado. Aquele empreendedor que vai realmente cadastrar a documentação, tá? E é um fator bem interessante, ó, cliquei em consultar, em consultas genéricas, tá? E é muito interessante que quando a gente fala da questão de documentação online, enfim, eu vi uma palestra do secretário de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, e ele mencionou que, por mais que a gente está vivendo um período de pandemia, obviamente, e a gente tem certos problemas com relação a prazos, com relação à documentação, entrega de documentação e assim por diante, eles têm já um sistema online de recebimento de documentação,
que está facilitando bastante o trabalho remoto deles, o trabalho feito em casa de todos, os trabalhadores do órgão ambiental, né? E, ao mesmo tempo, ele considera que está sendo até bem proveitoso, como uma forma até mesmo de teste, porque vários técnicos de diversas áreas, então, por exemplo, enquanto o engenheiro está analisando determinada documentação, o biólogo está analisando outra documentação, ou seja, eles conseguem analisar várias pessoas ao mesmo tempo aquela documentação daquele procedimento. Não precisa, por exemplo, passar na mão de um, depois passar na mão de outro, ou seja, com a instrumentação online tem facilitado e os prazos eles estão conseguindo atender de forma até bem rápida, tá? Então, novamente, voltando aqui para o site da FEPAM, eu tenho consultas genéricas, e aí eu posso, então, listar um município que eu quero saber, eu posso colocar a razão social se eu souber, se eu souber o ramo da atividade, eu posso colocar aqui, certo? Eu não sei qual é o ramo da atividade, como é que eu faço para saber qual é o número do ramo da atividade? Eu posso aqui, localizar a atividade, e aí vai ter uma série de atividades, aqui como vocês estão vendo, uma série de atividades que se eu clicar, vou clicar em indústria, e aí vai abrir um monte de indústria. Vou agora clicar em indústria de móveis, deixa eu ver se eu acho aqui, indústria de móveis. E aí eu vou clicar e ele vai abrir um rol de tipos de fábricas de móveis, né? Então, fabricação de móveis com tratamento de superfície com pintura, com tratamento de superfície, mas sem pintura, sem tratamento de superfície, ou seja, tem uma série de atividades aqui que vão demonstrar qual é a característica do empreendimento que eu estou, então, querendo ou consultar, ou até mesmo fazer o licenciamento. E aí, verifiquem que ele coloca aqui, porte, potencial poluidor, e fala também em porte. Observem, porte. E aí, quando ele coloca porte, ele fala em porte mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional. Estão vendo? Então, aqui eu tenho a área útil em metros quadrados, a unidade de medida disso aqui, né? Então, até 250 metros quadrados é considerado porte mínimo. Se eu tenho essa característica desse ramo, dessa atividade, o potencial poluidor é alto. Por quê? Porque eu tenho pintura, né? Porque eu tenho tratamento de superfície, eu tenho uma série de coisas. Caso contrário, ele vai baixando o potencial poluidor. Alto, médio e baixo. Tranquilo? Bom, o que eu vou pegar aqui, um exemplo. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer um Ctrl+C, vou pegar este código dessa atividade. Beleza? Então, vou minimizar essa tela e vou voltar para cá. E vou colocar aqui, Coloquei o código da atividade que eu quero descobrir. Eu não tenho a razão social dessa empresa, mas eu sei o município que ela está instalada. Então, eu vou pegar, como eu sei qual a empresa que eu quero pesquisar, eu vou botar, então, aqui Tupandi. É um município aqui da região, onde nós temos os móveis Capesberg. Tá? Então, olha aqui, eu vou procurar aqui Tupandi. Achei Tupandi. Então, no município de Tupandi, dentro do estado do Rio Grande do Sul, o ramo de atividade é aquele de fabricação de móveis com tratamento de superfície e pintura. E aí eu vou clicar em prosseguir. Cliquei em prosseguir, vai aparecer aqui, móveis K1, que é o móveis Capesberg. Nós temos, então, uma licença ambiental em vigor, com vigência até agosto de 2024. Se eu clicar em móveis K1, se eu clicar no link de móveis K1, ele vai abrir para mim a possibilidade de ver o documento de licenciamento dele, de licença ambiental. Tá aqui, Então, tudo que nós falamos até agora foi o licenciamento ambiental. Depois de todo o procedimento do licenciamento, depois de expedido todas as documentações que precisa, analisado, eu tenho a emissão do documento, que, de acordo com o seu conceito, ele é um ato administrativo posterior ao procedimento, é o resultado do procedimento. Então, está aqui, está em vigor, ele foi solicitado, a licença foi emitida em 16/4 de 2020 e vai até 18/7 de 2024, certo? Então, esse é o prazo dessa licença deles. Vamos abrir para dar uma olhadinha. Nós já vimos, e nós já comentamos, inclusive em aulas anteriores, deixa eu aumentar aqui para nós já vimos até em aulas anteriores que
As licenças ambientais, elas devem estar à disposição de quem quiser verificar. Então, ela percebe o princípio da publicidade. Todas as licenças devem estar publicadas. Ah, professor, mas tem uma determinada empresa, sei lá, vou estar aqui, tá? Coca-Cola, que tem um certo sigilo industrial. Esse sigilo industrial, obviamente, ele não vai aparecer na licença, tá? Tampouco ele vai aparecer num caso de audiência pública, né, para demonstrar o empreendimento, tá? Então, resguardado a questão dessa questão de sigilo industrial, sigilo enfim, de produção, todas as outras informações, elas podem ser, então, elas devem ser publicizadas. Então, aqui nós temos identificação do empreendedor, do empreendimento, né, onde ela está localizada, qual é o ramo da atividade, qual é o porte, aí determina aqui o porte, a área do terreno, tá, todas as informações, número de empregados. Aí, começam as condições e restrições. Dentro de provas de concurso público, essas condições e restrições, elas são muitas vezes chamadas de condicionantes da licença. Então, se vocês ouvirem, as condicionantes da licença são as condições e restrições. O que significa isso? São as obrigatoriedades de atendimento do empreendimento. Então, o empreendimento obrigatoriamente tem que atender às condições e restrições previstas na sua licença. Tranquilo? Se quiserem fazer pergunta, podem ir fazendo, tá? Vamos voltar aqui. Ó, este documento revoga a licença anterior, que era até 2019, por óbvio, né? Se eu tenho a renovação da licença, aquela outra, então, ela vai ficar revogada. As informações do empreendimento. Quanto ao empreendimento, então, ele vai produzir tanto por mês, ele tem tantos equipamentos, observem que ele tem 10 geradores a diesel, 2 guilhotinas, 2 impressoras, uma impressora para vidro. Professor, onde é que o argumental retira essas informações? De todas as documentações que tem no procedimento de protocolo da documentação. Então, o argumental, ele solicita todas as informações, ele solicita qual é o tipo de matéria-prima empregada, quais são as etapas do processo produtivo, como é que é disposto os equipamentos, quantos equipamentos tem, qual é o tipo de impacto que esse equipamento pode causar em termos de emissões atmosféricas, ruídos e assim por diante. Então, ele tem uma série de informações a serem preenchidas a dar ao órgão ambiental para que ele, obviamente, tenha capacidade de autorizar ou não autorizar o empreendimento. Então, essas informações todas foram tiradas da documentação, certo? Então, ele vai falando, ó, para que ele dê essas condições, ele precisa das informações do empreendedor. Professor, se o empreendedor esconder uma informação, ou ele dá uma informação errada porque ele quer, ou seja, de modo doloso, né? Ele quer informar de forma incorreta para que ele tenha, por exemplo, restrições mais brandas, digamos assim. O que acontece se o argumental verificar numa vistoria que aquelas informações não estão de acordo? Bom, tem várias coisas, tá? A pessoa, né, o responsável técnico que preencheu a documentação vai responder justamente pela falsidade das informações. E ainda o próprio empreendimento, ele pode sofrer sanções também, como, por exemplo, a suspensão da atividade, a suspensão da própria licença, a revogação da licença, ou até mesmo a impossibilidade de trabalhar por um período, até que se regularize todas as situações, tá? Então, existe uma responsabilidade ambiental sobre todas as informações prestadas para o procedimento de licenciamento. E aí ele fala, dá-lhe conta a preservação e conservação ambiental. Então, ele pega informações da localização, verifica que ele fala aqui de APP, ele fala de reserva legal, ele fala de uma série de coisas, tá? E aí ele vai dando todos os indícios para o empreendedor, para que ele, então, atenda. Quanto aos efluentes líquidos, depois ele tem conta as emissões atmosféricas e assim por diante. Aqui nós não temos a informação, tá, dos parâmetros a serem atendidos com relação aos efluentes líquidos, ou seja, eu preciso tratar os meus efluentes para posterior lançamento, e aqui eu não tenho aqueles limites de lançamento expostos.
Se eu não tenho um limite de lançamento exposto aqui, eu sou obrigado a atender esse limite porque eu lanço meus efluentes, por exemplo, no corpo hídrico receptor, como é que eu vou saber quais são os limites a serem atendidos? Bom, eu tenho que observar, primeiramente, a legislação nacional, que é a legislação, por exemplo, limite, né? E eu tenho que observar também as legislações estaduais e municipais. Sempre eu vou atender aquela mais restritiva para aqueles parâmetros. Sempre as mais restritivas. O Estado nunca poderá ter condicionantes menos restritivas e o município da mesma forma, nunca poderá ter condicionantes menos restritivas do que o Estado. Pergunto para vocês acham que uma licença ambiental, ela pode restringir ainda mais, enfim, os parâmetros a serem lançados? O que vocês acham? Eu posso, por exemplo, lá numa legislação estadual, eu tenho que o limite para lançamento de DBO, por exemplo, é de 200 miligramas por litro, chutando, tá? É 200 miligramas por litro. Eu não tenho nenhuma legislação municipal que tenha uma restrição ainda maior, e eu posso ter na minha licença, por exemplo, autorização de lançamento somente de 100 miligramas por litro de DBO, ou isso não pode, eu tenho que atender à legislação vigente? O que vocês acham? Eu posso ou não posso ter uma maior restrição ainda na licença ambiental? O que vocês acham? Me respondam aí. Posso ou não posso? Bom, galera, pode sim, tá? Então, a licença ambiental, ela pode restringir ainda mais um parâmetro de lançamento de efluentes, de lançamento de emissões atmosféricas, da questão de resíduos. Sim, tá? Ele pode ainda mais ser restritivo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós temos uma legislação estadual, por exemplo, como o próprio colega comentou ali sobre a questão do CONSEMA, tá? Só que o Estado ele não tem a mesma característica em todos os seus pontos. Tem determinadas características que são específicas num determinado local. E aí a licença ambiental ela pode restringir ainda mais. Ela pode fazer com que aquele empreendimento, devido à sua localização, ao seu porte, às características ambientais do seu entorno, ele pode restringir ainda mais. Isso não só com relação aos efluentes, ele pode fazer isso com relação às emissões atmosféricas, ele pode fazer isso também com relação aos resíduos e outras coisas que o empreendimento vai, enfim, gerar, vai fazer, tá? Observem que aqui, ó, com relação às emissões atmosféricas, ele dá, ó, o padrão de emissão deve ser este. Então ele fala, ó, monóxido de carbono, ele fala aqui, ó, material particulado, formaldeído, ele fala uma série de elementos aqui, e é óbvio que ele fala assim, ó, deve ser atendida a resolução CONSEMA, do Estado, estão vendo? Do Estado. Resolução CONSEMA 370. Mas ele fala, ó, o padrão de emissão a ser atendido é esse aqui. Então, ele estabelece qual é, ok? Ele pode restringir ainda mais, se ele achar necessário. E aí tem isso com relação aos resíduos, quais são as normas que devem ser atendidas com relação à planilha trimestral, com relação à norma de armazenamento, com relação ao transporte de resíduos, com relação à responsabilidade técnica sobre tudo isso. Então, ele tem uma série de condicionantes, são as restrições deste empreendimento. Tranquilo? Até aqui foi, né? Beleza. Aí aqui, ó, quanto à publicidade da licença, nós comentamos vários momentos sobre a publicidade. Todo empreendimento que ele é licenciado, seja ele pela União, seja ele pelo Estado, seja ele pelo município, ele deve expor à população, aqueles que são afetados, a quem quer que seja, ele deve expor na sua fachada, em local, obviamente, de circulação de pessoas externas, ele deve colocar exposto a sua licença. E é claro que existe um padrão estabelecido por cada órgão ambiental. Tá? Então, diz assim, ó, deverá ser fixada junto ao empreendimento, em local de fácil visibilidade, a placa de divulgação do licenciamento. Por que isso? Para que a população identifique se aquela licença de operação daquele empreendimento está válida, se não está válida, e assim por diante. Tá? A placa deverá ser mantida durante todo o período de vigência. Ah, professor, a placa estragou, caiu. Ah, eu não tenho culpa. Não. Se a placa estragou, se a placa, porque ela vai sofrer ação de intempéries, né, chuva, sol, vai se degradar, tem que ser trocada. Tá? Então, não é uma desculpa de não ter aí toda o que a própria licença exige. Tranquilo?
Documentos a apresentar na renovação da licença, e aí ele vai estabelecer novamente a documentação para a renovação. E aí o que eu quero comentar com vocês, lembra que eu comentei dos 120 dias de antecedência? E olha aqui o que diz, ó. A renovação desta licença deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, conforme o artigo 14 da Lei Complementar número 140 de 2011. Então, aqui já tá te dizendo, não tem como tu dizer assim, olha, eu não sabia que era com 120 dias de antecedência. Primeiro que não se pode alegar o desconhecimento da lei ambiental. Esse é o primeiro fato, tá? Não se pode alegar desconhecimento. Tanto é que a própria lei de crimes ambientais, se vocês observarem, aquela pessoa, por exemplo, que não tem estudo, uma pessoa que não tem conhecimento, ou que não sabia, enfim, que aquilo lá era um crime ambiental, ela tem a sua pena atenuada, ou seja, a sua sanção atenuada, mas não significa que ela vai ser excluída de penalidade, tá? Então, eu não sabia que era com 120 dias de antecedência. Bom, está escrito na licença e a própria legislação ambiental já está estabelecendo sobre isso, tá? Tranquilo? Ficou claro? Beleza. Então, aqui eu termino a minha explanação sobre o conteúdo de licenciamento ambiental e eu quero passar a analisar com vocês algumas questões de concurso que eu considerei bem interessante até para a gente discutir alguns pontos da própria legislação, tá? Vou apresentar para vocês novamente a minha tela com algumas perguntas e a gente vai, então, analisá-las. Tranquilo? Vamos tocar a ficha aqui. A gente também não se estender mais do que a gente já se estendeu, beleza? Mas eu espero que vocês estejam gostando. Então, uma pergunta de 2014. Com relação à informação ambiental e à participação de cidadãos no processo de licenciamento ambiental, analise as afirmativas a seguir, tá? E aí nós vamos analisar, nós não vamos dizer qual é a pergunta correta, qual é a resposta correta. Não, vamos analisar uma a uma, certo? Então, olha só. No que tange aos mandamentos constitucionais, é expressa a exigência de publicidade ao estudo prévio de impacto ambiental. Essa primeira pergunta aqui que eu estou fazendo para vocês, tá? Então, olha só, essa primeira pergunta que eu estou fazendo para vocês, essa aqui, tá? Essa pergunta eu já respondi para vocês anteriormente. Quando eu fui lá no artigo 225, item 4 da Constituição Federal, se eu não me engano é o item 4, está escrito exatamente isso, tá? Que todo aquele empreendimento que possui significativa degradação ambiental ou potencial de causar significativa degradação ambiental, será necessário estudo prévio de impacto ambiental e se dará publicidade. Tá? Então, nós temos ali uma exigência constitucional e ela é expressa. Portanto, aqui nós temos uma questão, ou seja, correta, beleza? O órgão de meio ambiente, aqui no item 2, o órgão de meio ambiente responsável pela licença ambiental deverá promover a audiência pública dos estudos ambientais sempre que for solicitado por 50 ou mais cidadãos. E aí, é óbvio que eu não comentei nessa situação específica, mas eu comentei da resolução do CONAMA, se não me engano é a 9 de 87, tá? A resolução CONAMA 9 de 87, que fala especificamente sobre audiências públicas em procedimentos de licenciamento. E lá está colocado, solicitado por 50 ou mais cidadãos. Tá? Então, essa pergunta, essa afirmativa, também está correta. Além, obviamente, de outros elementos, né, de outras pessoas, enfim, que podem solicitar a audiência pública, tranquilo? Vamos lá. O relatório de impacto ambiental, lembra do RIMA, e a RIMA, esse é o RIMA, deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão, sendo as informações do estudo de impacto ambiental, o EIA ou EPIA, traduzidas em linguagem acessível, valendo-se de técnicas de comunicação visual. Galerinha, está completamente correta essa afirmativa número 3. Tá?
O relatório de impacto ambiental, eu também já havia comentado, quando eu falei da resolução 01 de 86, resolução do CONAMA 01 de 86, eu havia comentado lá, tá, que o RIMA é o espelho do EIA, né, o reflexo do EIA. E ele deve ser apresentado, é ele que vai ser apresentado nas audiências públicas. Então não adianta, por exemplo, vamos pensar que é uma comunidade, um exemplo, tá? Com baixo conhecimento sobre legislações ambientais, sobre linguagem técnica ambiental e assim por diante, ele vai participar da audiência pública porque ele é um dos afetados, né? Essa comunidade é afetada por esse empreendimento. Como é que eu vou chegar lá numa audiência pública e falar termos técnicos para as pessoas? Primeiro que elas não vão entender nada do que a gente está falando, e outra, elas não vão saber de fato quais são os impactos que aquele empreendimento vai causar. Então é importante que esse relatório de impacto ambiental apresentado, ele tenha essas estratégias de comunicação, certo? Que essa linguagem seja acessível e que as pessoas que vão apresentar o relatório de impacto ambiental saibam disso. Tranquilo? Então, aqui também está correta. Se fosse uma pergunta aquela de quais das alternativas estão corretas, todas estão corretas. Ok? Vamos partir aqui. Alguma pergunta sobre essa primeira questão aqui? Podem abrir o microfone e comentar, por favor, tá? Mesmo que eu esteja já na próxima slide aqui, vocês podem comentar sobre aquela primeira questão. Fiquem à vontade. Aqui eu trago algumas afirmações, tá? E essas afirmações, a gente vai analisar se elas estão corretas ou se elas estão erradas. E aí eu quero que vocês, obviamente para vocês mesmos, vocês chutem. Tá correto, não tá correto. Tá? Então eu quero que vocês aí na mentalidade, na mentalização de vocês, né, na absorção de conteúdo de vocês digam, tá correto ou não tá correto. Uma primeira. Então, uma pergunta lá de 2013. Tá? O processo de licenciamento, lembra? Procedimento, conjunto de etapas, é composto por um grupo de 3 licenças. LP, LI e LO. Licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Essas licenças são complementares e interdependentes. 2 segundos para vocês pensarem se está certo e se está errado. 2 segundos. 1, 2. A resposta está correta. Tá? Olha lá, está correta. Olha o bichinho lá, à direita. Está correta. Essas licenças são complementares. Por que elas são complementares? Porque eu não posso ter a LI sem ter a LP. E sem atender as condicionantes da LP. Elas são complementares. Uma depende da outra, pode ver, são interdependentes. Elas dependem uma da outra. Para que eu tenha a LI, eu preciso ter a LP e atender as condicionantes da LP. Para ter a LO, eu preciso ter a LP e a LI e atender todas essas condicionantes, tanto da LP e da LI, para que eu tenha a LO. Beleza? Então, essas licenças são complementares? Sim, são complementares. São interdependentes? Sim, são interdependentes. Elas dependem uma da outra. Beleza? Foi uma aqui. Olha, 2 segundos, é muito rápido, então você tem que pensar rápido. Sim ou não? Tá? Vamos lá. Segunda pergunta, de 2019. Todo procedimento de licenciamento ambiental deve ser precedido de audiência pública. Resposta está errada. Resposta errada. Professor, tu acabou de dizer audiência pública. É impossível que essa pergunta, que essa afirmativa esteja errada. Mas está. Por quê? Galera, quando a gente fala, e concurso público tem muito isso, perguntas de concurso público tem muito isso, e as provas do prof também tem muito isso. As palavrinhas que a gente tem que observar sempre. Todo. Excepcionalmente. Todo mundo. É óbvio. Essas palavras, essas frases, né, essas expressões, elas, às vezes, dão um indício de que algo está errado. Mas é óbvio que ela pode dizer a realidade. Então, quando eu tenho isso, eu tenho que analisar. Afinal, é todo o procedimento que precisa da audiência pública? Não. Resolução 237 já diz que aqueles procedimentos em que o órgão ambiental considerar necessário,
realizar audiência pública, vai ser realizado. Além disso, nós temos aqueles empreendimentos que, obrigatoriamente, que nós já vimos, aqueles de significativa degradação ambiental que necessitam de IRM. Esses, obrigatoriamente, tem que fazer audiência pública. Mas se eu tenho um empreendimento que é causador de degradação ambiental, mas não é de significativa degradação ambiental, o órgão ambiental pode estabelecer a necessidade ou não de audiência pública. Tanto é que a própria Resolução 9 de 87, ela permite, quando não há uma exigência de audiência pública, que pessoas, né, 50 pessoas ou mais, sociedade civil, enfim, que ela possa solicitar ao órgão ambiental a audiência pública para que seja demonstrado todos os impactos possíveis daquele empreendimento. Beleza? Então, essa segunda afirmativa está errada. Beleza? Terceira afirmativa. A licença prévia permite o imediato início de execução dos serviços preliminares, devendo o fiscal preocupar-se com a licença de instalação apenas ao final da obra. A resposta está errada. E aí, essa aqui, ao final dessa afirmativa, dá o indício de que ela realmente está errada, né? Primeiro, eu não posso começar a construir algo sem ter uma licença, sem ter uma autorização. A licença é uma autorização para isso. Então, a licença prévia permite o imediato início da execução dos serviços preliminares? Não, ele não permite isso. A licença prévia apenas autoriza a localização, a viabilidade ambiental. Aquele empreendimento naquele local com aquelas características é viável. É isso. Agora começa a solicitação da licença de instalação. Beleza? E aí, após a emissão da licença de instalação, eu tenho o início das obras. E aí, quando falo do fiscal, acho que de engenharia, tá? Até mesmo porque é uma prova de engenharia. Quarta questão. A imprevisão do início das obras em função da falta dos licenciamentos ambientais necessários é um risco a ser considerado pelo empreendedor, uma vez que o órgão ambiental competente estabelece os prazos para análise da licença de acordo com a sua capacidade operacional, sem limitação legal. A resposta está errada, erradíssima. Primeira coisa, é claro que o empreendedor tem que saber que ele tem um prazo máximo do todo o procedimento de licenciamento, que pode ser de 6 meses ou 12 meses, tá? E aqui é importante ele saber que ele tem isso, e ele tem esse risco. E ele pode chegar no final dos 6 meses e não ter a licença emitida, né? Então, é claro que tudo isso justificado pelo próprio órgão ambiental. Agora, o órgão ambiental, ele não pode estabelecer um limite ele mesmo, porque a capacidade dele, hoje eu não quero trabalhar, então hoje não vai ter, o prazo vai seguir correndo. Não, não pode. Existe aquela limitação que nós já vimos previsto na Resolução 237/97. Fechou? Beleza? Tranquilíssimo até aqui, né? Isso que é bom, vocês estão sabendo tudo, tenho certeza disso. Vamos a outra pergunta. No caso de pequenos empreendimentos similares e vizinhos, o órgão ambiental competente poderá admitir um único processo de licenciamento ambiental, o que poderá contribuir para a redução de custos. Certa. Olha só. No caso de pequenos empreendimentos similares e vizinhos, aqui ele está dando indício, pequenos empreendimentos. Lembra que eu comentei da possibilidade de uma licença mais simplificado, de um procedimento mais simplificado, previsto na própria Resolução 237? Pois então, aqui, único processo de licenciamento ambiental. O órgão ambiental pode sim. Professora, então os custos vão ser reduzidos? Sim, claro que vão ser reduzidos. Por que vão ser reduzidos? Porque eu não vou ter todo aquele procedimento extenso, com necessidade de análise, vistorias eternas e assim por diante. Então, aqui eu tenho, obviamente, essa possibilidade. Última pergunta dessa parte, tá? O descumprimento do prazo fixado para a apresentação de esclarecimentos e complementações solicitadas pelo órgão licenciador pode ensejar o arquivamento do pedido de licença ambiental. Então, olha só. Nós temos o seguinte, tá? Quando nós temos uma solicitação de complementação de documentação, tá? Nós temos o seguinte.
O órgão ambiental parou o prazo para ele ali e começou a contar o prazo para o empreendedor para a complementação de documentação. Naquele momento, o prazo ele vai contar. Se o empreendedor não apresentar documentação naquele prazo previsto na própria resolução 237, sim, a licença ambiental ela é arquivada e o empreendedor ele tem que entrar novamente com o pedido e o procedimento de licenciamento, certo? Então, se ele não apresentar a complementação no prazo previsto, ele, então, é arquivado o pedido, e aí, então, ele tem que entrar com um novo procedimento. Última. Agora, essa aqui é uma pergunta que eu considero a mais difícil de todas elas, e que é importante a gente observar fatores interessantes, tá? Uma empresa que realiza recursos ambientais efetivamente poluidores pretende construir um empreendimento em uma unidade de conservação, observem, em uma unidade de conservação do tipo de proteção ambiental, a chamada APA, certo? Então, a APA, a Área de Proteção Ambiental, é uma espécie de unidade de conservação. Criada por decreto estadual, um outro elemento, e localizada no mar territorial. Nós já vimos, essa aqui é uma pergunta de competência. Quem é que tem competência para fazer esse tipo de licenciamento? Vamos lá. Nós vamos analisar aqui alguns pontos. Se a unidade de conservação ela é de domínio da União, levando em consideração apenas o aspecto unidade de conservação, esqueçam o resto. Se a unidade de conservação é de domínio da União, quem vai licenciar é a União, é o IBAMA. Lembrando que o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele tem a competência dentro das unidades de conservação apenas de fiscalização, apenas de controle. Tá? Licenciamento não é o ICMBio. Aqui já dou indício de que quem pensou que era o ICMBio lá embaixo, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, não é essa a resposta, tá? Porque ele não licencia, ele apenas fiscaliza, ele controla atividades dentro da unidade de conservação. Beleza, esse é um ponto. Se a unidade de conservação é de domínio estadual, quem licencia é o órgão estadual. Esse é um outro ponto. Então, nós temos unidade de conservação nível nacional e nível estadual. Beleza? Agora, nós temos o seguinte, ó, a localização. A unidade de conservação, ela está no mar territorial. Bom, professor, mas só um pouquinho. Aqui está dizendo que quem estabeleceu essa unidade de conservação foi o Estado. Se é de domínio do Estado, é o Estado que vai licenciar. Mas só um pouquinho. Se está localizado no mar territorial, lembram que eu comentei da competência exclusiva, que é estabelecido lá na Resolução 237 e também é estabelecido na Lei Complementar 140, aquelas atividades que são localizadas no mar territorial são de licenciamento, são de competência de licenciamento exclusivo da União. E aí é que vem a pergunta, né? Nessa situação, para o desenvolvimento de suas atividades, a empresa deverá requerer licenciamento ambiental onde? E aí nós temos IBAMA, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, Ministério do Meio Ambiente ou o ICMBio. Bom, o ICMBio a gente já descarta, não é. O Ministério do Meio Ambiente não faz licenciamento, nós já vimos quem são os órgãos que fazem. Pode ser um desses três, ou o IBAMA, ou o Estado, ou o município. Então, se nós temos a competência exclusiva disso aqui, tudo o resto, decreto estadual e outras coisas que são escritas, é só para confundir. O que eu estou querendo aqui observar é que tem a competência exclusiva, mar territorial. Se é no mar territorial, a competência é do IBAMA. Então, a resposta correta é a letra A. Beleza, galera. Então, aqui eu tenho a nossa aula de licenciamento ambiental, tá? E aí eu espero que vocês tenham curtido, beleza?